Bom dia, pessoal. Meu nome é Henrique. Sou o Lucas. Minha câmera, meu vídeo não tá aparecendo, né? Minha câmera, porque eu tive um problema com ela aqui, com a câmera do meu celular, e eu não vou estar conseguindo gravar meu, meu webcam, não. Mas o Henrique vai dar prosseguimento aí com. Nós vamos dar início aqui à apresentação do relatório 5 da disciplina de Laboratório de Sistemas Controlados por Computador, cuja aqui a intenção é desenvolver um controlador em tempo discreto por realimentação de estados. O projeto desse controlador aí, ele vai ser realizado para a planta aí que a gente vem estudando já nos últimos relatórios aí, que está mostrando aqui na tela. E aí, quais são as variáveis de estados que a gente utilizou, né? V1 e V2, ou seja, a tensão em cima do capacitor 1 e a tensão em cima do capacitor 2. Então, essas são as nossas variáveis de estado. A entrada do sistema é a tensão V de T, e a variável de saída vai ser a tensão V2 de T, que é a tensão em cima do capacitor 2 de T, que a gente é do capacitor 2, que é o que a gente quer avaliar, né? Então, essa figura aqui apresenta o memorial de cálculo que a gente utilizou aí para desenvolver o modelo em espaço de estados. Então, basicamente aqui o x aqui é a derivada, né, das variáveis de estados, né? Então, x são as variáveis de estados e y a variável de saída, né? O x ponto aqui são as derivadas das variáveis de estados. Então a gente calculou a derivada de v de 1 em relação a t e v de 2 em relação a t. São representados por 1 sobre C1, que multiplica em 1 menos I2, e a variável de 2 ali é 1 sobre C2, que multiplica I2. A gente consegue substituir aí essas correntes aí em função das tensões nos nós, né, e da tensão de entrada, né? Então, fazendo essa manipulação algébrica aí, a gente tem aqui que a derivada da variável de estado 1 é dada por esse termo aqui, e a variável de estado 2 é dada por esse termo. Então, passando isso daí para a forma matricial, né, a gente vai ter essa matriz que está representada aqui, que é basicamente fruto aí das derivadas das variáveis de estados, né? A gente simplesmente só isolou os termos ali, cada termo ali. E aí, se a gente substitui os valores dos componentes que a gente tem aí, né, que são os resistores R1 de 470K e os capacitores 1 e 2 de 1 microfarad, a gente consegue desenvolver aí, né, as matrizes A, B e C e D do nosso sistema, né? Então a matriz A é dada simplesmente por jogando os valores aqui das resistências e capacitâncias aqui. A gente tem isso, né? B aqui, C e D são 0 e 1 aqui. C está aqui, D está aqui. Então, a partir desse modelo obtido aí no espaço de estados para a planta em estudo, a gente consegue plotar a forma de onda da resposta ao degrau unitário de V2, que está apresentado nessa figura 4 aqui. A gente pode ver aí que o tempo de acomodação do sistema é basicamente 5,01 segundos, né? E a partir disso a gente calculou os altos valores do espaço de estados, né? Que são os polos do sistema, basicamente. A gente obteve como resultado aí menos 5,57 menos 0,81, né? Além disso, a gente pode realizar aí também a matriz de transição de estados, né? Que é basicamente uma resposta do modelo em espaço de estado num determinado instante de tempo. E ela é dada por essa equação aqui, né? Onde a gente considera as condições iniciais nulas, né? E aí a gente substitui o Euler elevado a de t aqui, né? Por essa transformada inversa de Laplace. E aí a gente realizou o memorial de cálculo aqui, né? E aí a transformada de Laplace a gente calculou via MATLAB, né? Utilizando esse código aqui abaixo. E com isso aí a gente obteve a nossa matriz de transição de estados. Dando sequência aí, como eu falei, a gente quer desenvolver aí um controlador, né? Só que primeiramente a gente precisa avaliar se o sistema que a gente está estudando ele é controlável, né? Então, para a gente verificar isso, a gente simplesmente desenvolve a matriz de controlabilidade do sistema, que é dado por esse MC aqui, né? Então, o que é a matriz de controlabilidade? É o B, AB ao quadrado B.
E assim, vai o N aqui, né, ele varia conforme a quantidade de variáveis de estados que você tem, né? Como no nosso caso a gente só tinha duas variáveis de estados, né? Então a gente vai ficar restrito aí no nosso sistema a esses dois primeiros termos aqui, né? Então a gente desenvolveu essa matriz de controlabilidade aí no MATLAB através desse código aqui abaixo aqui, né? Então BAB aqui, né? E aí a gente verificou o posto dessa matriz aí, né? Utilizando esse comando rank aqui. O que quer dizer isso? A gente avalia se as linhas são linearmente independentes. Caso as linhas sejam linearmente independentes, o sistema em estudo ele é controlável. Como o posto deu 2 aqui, isso quer dizer que há duas linhas linearmente independentes. Como a nossa matriz aqui ela tem somente duas linhas, então ela é toda linearmente independente, ou seja, o sistema é controlável. Então bastava isso aí para a gente definir o sistema como controlável ou não. Só que a título de curiosidade, a gente verificou também a observabilidade do sistema aí, utilizando aí esse comando. Na verdade, a gente fez a matriz de habilidade e da mesma forma a gente realizou aí o comando rank para verificar quantas linhas linearmente dependentes tem. A gente viu que ela toda ela é linearmente independente. E isso quer dizer aí que a gente tem condições de definir todas as variáveis de estado do sistema em estudo. Por fim, né, agora a gente vai partir, como eu falei, era um controlador em tempo discreto, então a gente tem que definir um modelo em espaço de estados no tempo discreto para a gente dar sequência no projeto do controlador. Então, foi nos passado aí como especificação, né, para o sistema da planta, que ele deve ter 10 amostras por controle de tempo dominante. Então, diante disso, a gente pegou lá o nosso tempo de acomodação, que era de 5,01 segundos, né? Que equivale a 4 constantes de tempo, né? Para chegar no tempo de acomodação. Então, a gente pegou esse tal aí e dividiu por 10, chegando aí num período de amostragem de 0,1253 aí. A partir disso, a gente utilizou o comando C2D, né? Que é basicamente passar o modelo em espaço de estado no tempo contínuo que a gente tinha para o tempo discreto, né? Utilizando essa técnica de zero order hold aí, né? E aí isso aí nos gerou um modelo em espaço de estados em tempo discreto, SysD. Então essa é a matriz A, matriz B, C e D do nosso modelo em espaço de estados no tempo discreto. Para a gente validar, né, que o nosso modelo no tempo discreto está fiel ao modelo em tempo contínuo, a gente plotou a resposta ao degrau unitário aí dos dois, né? E aí a gente pode ver aí que a saída de ambos os modelos nos tempos de amostragem são iguais, né? Então, sempre aqui que eu tenho uma amostra aqui, né? Essa amostra toca a linha do meu tempo contínuo aqui do sistema SysD, né? Então, o sistema SysD, em cada amostra aqui, ela toca, tangencia aqui a linha do nosso sistema em tempo contínuo. Ou seja, o modelo que a gente projetou em tempo discreto, ele põe como um bom modelo aí, fiel ao modelo em tempo contínuo. A partir de agora, então, o Lucas vai dar sequência aí ao projeto do controlador em tempo discreto. Agora aqui, dando seguimento com a parte do projeto do controlador, é solicitado que o nosso controlador modifique o nosso sistema, né, para que ele mantenha o erro nulo em estado estacionário e que reduza o tempo de acomodação para 2,5 segundos, que é aproximadamente metade do tempo de acomodação que a gente obteve anteriormente, né, que era de 5,01, como o Henrique disse. Então, para isso, a gente vai utilizar a lei de controle por realimentação de estados, né, com ação integral, que é dada pela seguinte equação abaixo. Então, modelando o nosso sistema em espaços de estados, né, na forma compacta, a gente tem a seguinte expressão aqui, onde o ODD aqui aquele A é a matriz A do nosso sistema discreto, né, discretizado, que o Henrique mostrou acima. E aqui, a partir desse sistema na forma compacta, nós vamos obter as nossas matrizes aumentadas, né? Tanto A, B, C e D.
Então aqui, a nossa matriz A aumentada é basicamente a primeira matriz aqui do nosso sistema compacto, na forma compacta, e a matriz B aumentada é a segunda matriz aqui do nosso sistema na forma compacta. Então, a gente obteve essas matrizes aqui utilizando o seguinte código no MATLAB, né? A gente pegou o nosso sistema discreto e pegou a matriz A dele, uma matriz 2 por 1 de zeros, e uma matriz C aqui, multiplicada pelo menos o tempo de amostragem, e um 1 aqui, né? Então, essa aqui vai ser a nossa matriz A aumentada, B aumentada. E para a gente obter, a gente cumprir com as exigências, né, de controle, é necessário que a gente avalie o nosso sistema primeiro. Sabe-se que os autovalores da matriz A do nosso sistema, eles correspondem aos polos do nosso sistema, se tratando de função de transferência, né? Então, isso caso o nosso sistema seja observável e controlável. Mas como foi verificado pelo Henrique, o nosso sistema é tanto controlável quanto observável. Então, para a gente reduzir pela metade o nosso tempo de acomodação, né, que é esse o objetivo de controle, que seria sair de 5 segundos de tempo de acomodação para 2,5 segundos, 2 segundos e meio, né? Basta a gente dobrar os polos do nosso sistema, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai dobrar os nossos autovalores, já que eles correspondem aos polos, né? Como a gente viu já anteriormente, nosso sistema é controlável e observável. Isso implica que os autovalores da matriz A são os polos do nosso sistema. Então aqui a gente tinha esses valores de polos, né? Esses aqui são os autovalores do nosso sistema. Dobrando eles, a gente obtém os seguintes valores. Porém, como o nosso controlador é um controlador no tempo discreto, a gente necessita, né, transformar, usando a transformada aqui, transformar os nossos polos, né, desejados aqui, que são esses, para o tempo discreto. Então a gente obtém esses valores desejados de polo para o tempo discreto. Com isso, a gente usou a função Ackermann, né, a fórmula de Ackermann, usando a função Acker do MATLAB para obter os ganhos do nosso controlador em espaço de estados. Aí que os ganhos seriam a matriz M aqui que a gente obteve. Então, obtidos os ganhos do nosso controlador, junto a matriz A e B, A aumentada e B aumentada, agora a gente vai montar o diagrama, né, de controle. A gente vai fechar a malha do nosso sistema utilizando os ganhos, né, que a gente obteve do nosso controlador aqui. Então, aqui a gente vai ter a matriz C de malha fechada, vai ser 0, 1 e 0, já que a gente só quer observar o V2, né, a tensão do capacitor 2. E a nossa matriz D de malha fechada vai continuar 0. Então, aqui, passando para o equacionamento matemático, né, aqui a gente tem a equação de estados, né, aumentada, e ela vai ser a nossa matriz A aumentada vezes o x de k, e B aumentado vezes os ganhos aqui, né? E aqui embaixo, mesma coisa. Vai ser a matriz C aumentada vezes x de k, e D aumentado vezes a matriz de ganhos. Como o nosso D é zero, esse termo vai sumir, como a gente pode ver aqui embaixo. E colocando o x de k em evidência aqui, a gente tem essa fórmula aqui, e isso aqui vai ser a nossa matriz A de malha fechada. Então, obtida a matriz A de malha fechada, e obtido o nosso sistema, realizando o equacionamento aqui no MATLAB, a gente obtém a nossa matriz A de malha fechada, a matriz B, C e D, né, de malha fechada. E esse aqui vai ser o nosso sistema de estados já com os ganhos do controlador. Então, realizando agora a simulação desse sistema aqui no MATLAB, a gente obtém a seguinte resposta, né? A gente tem aqui o nosso sistema sem os ganhos do controlador e o nosso sistema controlado. Então, a gente vê aqui que a gente conseguiu sair de um tempo de estabilização de 5,01 segundos, né, como eu havia mencionado, para um tempo de estabilização de 2,64, que é praticamente, né, metade do tempo anterior. Então, a gente entende que conseguiu cumprir com esse objetivo de controle, e a gente nota também que o erro de estado estacionário aqui, né, como foi aplicado um degrau unitário,
A gente nota aqui que o erro de estado estacionário é nulo também, já que ambas as funções vão para 1, né? Já ia para 1 anteriormente, né? A função sem controle. E adicionando o controlador, a função manteve o erro de estado estacionário nulo, né? Indo para 1, estabilizando no valor de 1 também. Então, já projetado o nosso controlador, a gente fez uma simulação dele no Simulink, para a gente conseguir até coletar o sinal de controle, ver como que o sinal de controle realmente controla o nosso sistema, e também foi feita uma análise dos índices de desempenho do nosso sistema, né? O ISE e o ITSE. Então, a partir desse diagrama do Simulink aqui, a gente simulou o nosso sistema, colocando aqui os nossos ganhos, né, do nosso controlador, e a gente obteve o seguinte resultado. Aqui, a resposta do nosso sistema, né, a gente vê que o pulso unitário, né, com uma frequência de 0,05 e um offset de meio, né, então a gente tem o pulso aqui partindo de 0 e indo para 1, com a frequência de 0,05, né. E aqui embaixo o nosso sinal de controle. Aqui a resposta, né, ao degrau unitário. E a gente consegue notar aqui, mesmo aqui a gente teve o tempo de estabilização correto. E aqui a gente consegue observar o nosso sinal de controle atuando. Então, note que no Simulink aqui também a gente cumpriu com os objetivos de controle, né, mantendo o estado estacionário nulo e o tempo de acomodação em 2,5 segundos, né, aproximadamente. E com isso também a gente fez a análise dos índices de desempenho, né? O ISE, que é o Square Error, Square Error, e o Time Square Error aqui, né? O erro quadrado no tempo e o erro quadrado do nosso sistema. Então, a gente vê que o nosso sistema aqui ele obtém índices de desempenho aceitáveis, né? O que mostra que o nosso controlador, o nosso sistema aqui é um sistema esse nosso controlador ele propiciou a redução dos erros no sistema estudado, né? Então, é isso, o nosso trabalho, foi encerrando aqui. Muito obrigado aí pelo semestre, despedindo aqui, acho que ainda tem o trabalho, mas despedindo, obrigado pelo semestre aí, até mais, tchau, tchau.